Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e nós estamos juntas na jornada da mulher emocionalmente saudável. Hoje é o nosso 17º dia de devocional e nós vamos dar continuidade sobre a personagem bíblica Raquel. Nós estamos falando a respeito de coisas profundas que prendem a nossa alma, as nossas emoções e que nos impede de viver os melhores relacionamentos, a melhor vida emocional. Né? Ontem a gente falou muito, na verdade ontem não, no último devocional, nós falamos a respeito da exigência, né? Como que uma pessoa que vive exigindo o comportamento do outro para ser feliz, essa pessoa ela está ferida, ela está num lugar de cadeias emocionais. E a forma para sair desse ciclo, né, dessa gaiola, é permitir que o outro seja ele mesmo. Então a gente começou com um assunto sobre Raquel, né, quando ela disse para Jacó, lá em Gênesis capítulo 30, dai-me filho, senão morro, e começamos a desenvolver esse assunto e hoje nós vamos continuar com o assunto Raquel, mas com o tema: ficamos mais leves quando tiramos o peso dos outros. Então, assim, continuando a história de Raquel, além de ficar claro a dificuldade que ela tinha de receber o amor fora da sua exigência, em permitir o outro ser ele mesmo, nós vamos falar de uma outra face do egoísmo que provoca em nós tanta desconstrução emocional, que é a tendência de culpar o outro por nossas frustrações. Quando Raquel diz a Jacó: dai-me filho, se não morro, fica bem claro, fica explícito a culpa que ela transfere para Jacó por ser frustrada, por não conseguir ser mãe, por não conseguir engravidar. Pois, do contrário, se ela entendesse que era um problema dela, visto que Jacó já tinha filhos com Lia, ou seja, a dificuldade não era dele, ela não cobraria dele nenhuma e nem responsabilizaria ele com usando esse tom de voz, essas palavras. O tom dessa conversa seria outro, se ela conseguisse assumir a responsabilidade sobre as suas próprias frustrações. O tom da conversa de uma pessoa que assume a responsabilidade sobre as suas frustrações é um tom de quebrantamento e não de acusação. O quebrantamento nos faz ir até Deus. A arrogância nos faz culpar e cobrar das pessoas as nossas frustrações. Transferir a responsabilidade das nossas frustrações é uma condição de um quadro emocional que não amadureceu e insiste em ser infantil. Crianças é que apontam culpados, adultos assumem a responsabilidade. Não sei se você já teve a oportunidade de presenciar uma briga entre crianças, né? E quando eles estão ali no auge daquela confusão, um passa a acusar o outro, culpando o outro de tal situação. Ninguém quer assumir, sempre a culpa é do outro. E adultos que têm a mente infantilizada, eles perpetuam esse comportamento, né, imaturo, de em uma situação de frustração, de algum erro, de algum conflito, tá sempre apontando o dedo para o outro. Tipo, eu estou nessa condição, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma por estar nessa condição. A culpa é sua por eu estar assim. A culpa é sua por eu me sentir assim. A culpa é sua por eu estar com raiva. A culpa é sua por eu estar ofendido. A culpa. As crianças sempre fazem isso, né, gente? Raquel culpa Jacó pela sua frustração e responsabiliza Bila pela resolução, criando a expectativa nela para tirá-la da frustração. Gente, preste atenção nisso, porque este é um padrão que a maioria das pessoas frustradas seguem. Qual que é o padrão? Primeiro, apontar um como culpado pela situação que estão. Então, toda pessoa que não quer amadurecer, que não quer assumir responsabilidade e que está frustrada, vai exibir, vai mostrar esse padrão, que é, primeiro,
apontar um como culpado de estar do jeito que ela está. Você é um culpado, tem que levantar o culpado. E segundo lugar, eleger uma outra pessoa para ser a salvação do problema. Então, essas pessoas que não assumem a responsabilidade pela sua vida emocional, por aquilo que está sentindo, por aquilo que está acontecendo, por não tomar as rédeas da sua vida emocional, o que elas vão fazer? Elas vão se afastar de um e tornar o outro o seu herói. Então, sempre vai ter essa dinâmica. Fulano é o errado na minha vida e o Beltrano é o que vai me salvar dessa situação. Este padrão denuncia o comportamento de uma pessoa que não quer crescer. Um é o problema que te deixou frustrado. E o outro é a solução que vai te tirar de lá. E quanto mais a pessoa pensa assim, mais ela não vai ter força na vida para lidar com as suas próprias dores, com as suas próprias questões, pois ela decidiu viver uma vida idealizada do Walt Disney. Você lembra, gente? Vocês já provavelmente já deve ter visto o filme Branca de Neve. Eu amava Branca de Neve, né? Qual que é o padrão do filme Disney? Um é o algoz, um é a bruxa má e o outro é o príncipe que vai te salvar. Então, sempre tem essas duas pessoas bem marcadas na vida emocional de uma pessoa que não quer se responsabilizar pela sua vida, pela sua história, pelas suas emoções. Ela sempre vai transferir para fora algo que ela tinha que construir dentro. Ela transfere a responsabilidade fora de algo que ela tinha que construir dentro, porque a maturidade começa dentro. Então ela transfere para fora o quem que é o problema e quem que é a solução, ao invés de entender que está dentro dela toda essa construção. Então, a cura está quando nós nos responsabilizamos pelos nossos sentimentos de dor, de vulnerabilidade. Os sentimentos são nossos e é o nosso dever buscar a maneira como lidar com eles, sem nomear ninguém como problema ou solução. Quantas mulheres, gente, mulheres frustradas, né, se frustram em relacionamentos de amizade ou com a igreja, sabem? Várias camadas de relacionamento. Aí tá frustrada com o relacionamento. E aí culpam aquela, né, culpam uma certa pessoa de ser a responsável pela frustração. E imediatamente elas já começam a buscar, né, a eleição, né, buscar a pessoa que vai te tirar daquela situação. Então, elas saem de relacionamento frustrado e falam assim: não, fulano me frustrou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ao invés de cuidar daquela frustração, de cuidar daquele sentimento, de acolher, de resolver, não. Elas já vão buscando uma outra pessoa, que pode ser uma líder, uma discipuladora, uma amiga, aquela que vai ser a perfeita e que vai curar todas essas dores, né? Então, ao invés da pessoa começar a se responsabilizar pela situação, ficar quietinha na dela, buscar de Deus, não, ela já quer saber de uma outra amiga, de uma outra discipuladora, de uma outra igreja, de uma outra líder, porque aquela ali é a salvadora da sua vida. E aí, o que que acontece? Elas nunca vão ser curadas, né? Porque passa um tempo, esse mesmo padrão vai se repetir novamente na vida dela, né? E ela cai na mesma desilusão. Então, assim, na história de Raquel, nós vemos o quanto foi sofrido o seu processo de amadurecimento e de individuação. Enquanto ela ficou na postura amargurada, frustrada, culpando Jacó e responsabilizando Bila para resolver seu problema, Deus não abriu a madre dela. Ela continuou seca, infértil. Porém, quando ela silenciou sua imaturidade, parando de cobrar e de responsabilizar o outro pela sua frustração e decidiu orar a Deus, está no versículo 22 de Gênesis capítulo 30, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Raquel e ela começou a gerar. Quando ela tirou o peso do outro, ela ficou mais leve para se derramar na fonte certa e gerar sua cura. Então, gente, tô entendendo aqui que Deus quer nos colocar num lugar de bastante responsabilidade emocional, porque a cura, ela vem
da autonomia que a gente decide adquirir sobre as nossas próprias questões. E que esse seja um dia maravilhoso de reflexão para nós, de oração, de confissão, sabe? De tirar a culpa de cima do outro, de tirar a responsabilidade da solução dos nossos problemas na conta do outro. Quantas vezes nós agimos assim? Colocamos a expectativa, a responsabilidade na vida do outro, que esse outro vai resolver todos os nossos problemas, ele vai nos fazer feliz, ele vai nos aconselhar, ele vai nos direcionar, ele vai falar alguma coisa, ele vai orar por nós. Aquela pessoa tem a palavra, a pregação, ela tem o estudo que vai salvar a minha vida, vai me reposicionar, é a conexão perfeita para eu poder alcançar as coisas de Deus e mudar minha vida. Estado infantil. Falta de responsabilidade, falta de individuação. Vai cair no mesmo ciclo de ofensa sempre. Sempre vai ter um culpado, sempre vai ter um mocinho. Sempre vai ter um culpado, sempre vai ter um mocinho. Sempre vai ter um Jacó, sempre vai ter uma Bila. Vamos acabar com esse padrão Jacó e Bila da nossa vida, para que a gente possa enfrentar a nossa história, os nossos dilemas, as nossas questões mais profundas no Senhor, na fonte certa. Quando paramos de levantar padrão, Bila e Jacó, nós passamos para um outro nível, que é o nível do quebrantamento, onde a gente recorre ao Senhor. E é nesse lugar que a gente passa a gerar a nossa cura. Amém? Vamos orar por isso? Pai amado, Pai querido, Pai, nos ajuda, Deus. Ai, Senhor, sem Ti nós não conseguiremos, só no Senhor. Nos ajuda a sermos humildes, nos ajuda a quebrantar o coração, a sair desse padrão Jacó, Bila, padrões de responsabilidade, de culpa no outro, no externo, e que nós venhamos acolher os nossos sentimentos e aprender a lidar com eles diante do Senhor, assumindo o nosso cálice, que foi isso que Jesus fez. Jesus, ele estava com medo ali no Getsêmani, suando sangue e ansioso, angustiado. Ele chegou a dizer para afastar dele aquele cálice, porque ele não estava dando conta de lidar com aquele sentimento, mas na mesma hora ele assumiu o cálice dele, dizendo: seja feita a sua vontade, Senhor. Então, meu Pai, nos ajuda a assumirmos o nosso cálice, nos ajuda a assumir os nossos sentimentos, nos ajuda a assumir a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Segunda-feira a gente volta com mais assuntos sobre vida emocional, e eu te espero. Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa lá, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres, lá no Instagram. Tem muito conteúdo gostoso que vai te abençoar. Um beijo.